Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Que bom começarmos mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela rádio daqui, também pela rádio IPB. Agradecendo àqueles que têm postado os programas, nos auxiliado nessa tarefa, como o pastor Augusto já disse, já citou, o Arthur Mendes da APECOM nos ajudando aí neste trabalho tão importante que é divulgar e preparar os podcasts do programa Em Poucas Palavras. Eu sou o Natsa Matias, apresentador do programa, comigo nosso comentarista, pastor Augustus. Mais uma vez estamos aqui diante desses microfones através dos quais nós chegamos até você, querido ouvinte. Obrigado pela sua audiência. Pedimos as suas orações para que esse programa seja usado por Deus para abençoar muitas pessoas. Mateus 19, 13 e 14 descreve a seguinte cena. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que uma criança é inocente ou merece a salvação? Esse é o tema do programa de hoje e você ouvirá as argumentações do pastor Augustus Nicodemos. Pastor, a teologia católica ela tenta resolver essa questão com o dogma do limbus infantus. Sim. Não é? Outros dizem que a criança mesmo, recém-nascida, também é pecadora e vai para o inferno. Como é que os teólogos reformados veem essa questão à luz da Bíblia? E tem ainda o João Lucas de Goiânia, aqui da cidade de Goiânia, ele levanta esse caso do garotinho Aylan Kurdi, né? Que não teve escolha, mas mesmo assim algo terrível aconteceu com ele. Como é que a gente pode responder alguém e se perguntar como é que fica a criança, né? Certo. Em vista disso. Bom, eu creio que a primeira coisa que precisa ser dita é que não existe ninguém de fato inocente diante de Deus, no sentido de que não há nenhuma pessoa que não tenha sido manchada pelo pecado. A Bíblia nos diz que o primeiro casal, criado por Deus, Adão e Eva, desobedeceu a Deus e ao fazer isso, o casal precipitou toda a sua descendência no pecado. Está escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, que pelo pecado de um, todos foram feitos pecadores, e que pelo pecado de um entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Certo. Então, o que é que significa? Que os nossos filhos, ao nascer, eles já nascem como parte dessa raça culpada, pecadora, manchada pelo pecado, que é a raça humana. Sim. Então, não há, nesse sentido, criança inocente. Nós somos filhos da ira, nós somos filhos da desobediência, os nossos filhos herdaram a corrupção original do pecado que vem sendo transmitida por geração ordinária desde Adão até os dias de hoje. Eles já nascem com a inclinação pecaminosa latente presente nos seus corações. O que vai acontecer é que vai decorrer algum tempo até que eles pequem conscientemente, até que eles tomem a decisão deliberada de pecar e desobedecer a Deus. Então, isso precisa ser também colocado, não é? Exatamente quando é essa idade em que uma criança ela começa a pecar deliberadamente, ninguém sabe. Deve variar de criança para criança, não é? Mas a verdade é que, diante de Deus, qualquer criança, um bebê de um dia, dois, ninguém tem mérito diante de Deus. Não é? Exato. E se Deus... Todos pecaram. Todos pecaram. Se Deus quisesse condenar a raça humana toda, então as crianças não seriam exceção, né, se ele quisesse fazer isso. Bom, contudo, existem passagens na Bíblia, como essa que você leu, em que parece que Deus olha para as crianças com misericórdia. Na parte que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus, essa é uma dessas passagens. Não há muitas, não é? Sim. Mas essa é uma das poucas passagens que parecem nos dizer
que as crianças que morrem numa certa idade, antes daquela fase em que elas poderão pecar conscientemente, elas entram no reino dos céus. Com relação a isso, os reformados, e a pergunta foi essa, né? Sim, como é que os reformados se posicionam? Os reformados têm duas abordagens, né? Primeiro, aqueles reformados que acreditam que a criança, quando morre, ela só vai para o céu se ela for eleita. Então, como nem todos são eleitos, pode acontecer que uma criança de 2 dias, 3, 1 mês, não tendo sido eleita, ao morrer, ela vai ser condenada. Ela não vai entrar no reino dos céus. Há uma outra linha de reformados, e eu me incluo nela, que acreditam que toda criança que morre antes da idade da razão, ou seja, antes de chegar naquele ponto em que peca conscientemente, que essa criança é eleita, que Cristo na cruz do Calvário levou o pecado dela, e que ela será salva não porque é inocente, mas porque o pecado original dela, a corrupção original que ela traz de nascimento, foi perdoada e paga por Cristo na cruz do Calvário. De maneira graciosa. Graciosa, não é? Misericórdia de Deus. Então, pegando o caso do menino Aylan, parece que ele tinha 3 anos, né? Eu não sei se ele já era um pecador consciente, não é? Eu não sei quão cedo o pecado se manifestou na vida dele, quão cedo ele começou a ter prazer na desobediência, em fazer o mal, em mentir, eu não sei, né? Ninguém sabe. Ganhar vantagem mentindo, né? Mentindo, ninguém sabe o que é que aconteceu. Então, se no caso dessa criança ou qualquer outra que morre nessa idade, ele ainda não havia cometido nenhum desses pecados conscientemente, não é, voluntariamente, usando o seu arbítrio para fazer isso, então eu creio que ele está entre aquelas crianças que foram eleitas por Deus e cujo pecado foi pago na cruz do Calvário. Agora, se ele já havia conscientemente quebrado a lei de Deus, seguido o caminho da desobediência e do pecado, aí, na verdade, é entre ele e Deus, não é? E aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, Natsan. Deus é justo, Deus não tira o direito de ninguém, Deus é verdade, é santo, ele odeia o pecado, mas ele também é misericordioso e bom. Quando a gente trata de questões difíceis como essa, delicadas, porque faltam mais informações bíblicas, nós temos que nos lembrar quem é o nosso Deus. Que às vezes é a mesma situação, por exemplo, da questão dos que nunca ouviram. As pessoas perguntam, né? Mas e quem nunca ouviu o Evangelho? Um índio que mora lá no interior, nunca ouviu a palavra de Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Essa é uma pergunta de muitos ouvintes. Inclusive. Muitos ouvintes, né? Então, nós vamos dedicar um programa para isso mais adiante, mas a gente já vai adiantando, né? Eu, pessoalmente, creio que não tem ninguém inocente. Esse pessoal, mesmo que nunca ouviu, mas ainda assim quebrou a lei de Deus nos seus corações, porque a lei de Deus está gravada lá, né, na consciência e tudo mais. Mas eu me consolo com o pensamento de que, mesmo que eu não saiba com certeza, mas Deus é justo. E Deus não vai tratar ninguém de maneira incorreta. Ele não tem prazer no sofrimento da raça humana, ele é um Deus misericordioso, ele é bom e, em última instância, em situações em que eu não tenho uma resposta final e definitiva, eu posso confiar que Deus vai fazer o que é certo e posso confiar nele. É a história daquela criança, né, que o pai era o piloto do barco, e o passageiro teve uma tempestade, todo mundo muito ansioso e muito preocupado, e perguntaram para a criancinha por que ela estava tão tranquila, né? Se ela não entendia de nada disso, não sabia nem para onde o barco estava indo, ela disse, bom, meu pai é o piloto, né? Então eu posso não ter as respostas a todas estas questões, mas eu sei que o Deus que está no controle da história, do mundo, dos acontecimentos e dos fatos, ele é um Deus justo, verdadeiro, amoroso e bom, e que ele, no final nós veremos que ele não cometeu nenhuma injustiça, quer seja no caso das crianças, quer seja no caso daqueles que nunca ouviram, dos loucos, né? O pessoal que também tem problema mental, que surgem aí, né? Que nunca desenvolvem plenamente a sua consciência, enfim. Deus é bom, é justo, e não haverá nenhuma injustiça na maneira como Deus haverá de tratar todas essas pessoas. Agora, ainda dentro desse tema de salvação de crianças, Nathan, é bom aqui explicar
Porque às vezes as pessoas perguntam, né, por que nós, os presbiterianos, batizamos os nossos filhos? Sim. Então, nós não batizamos os nossos filhos porque a gente crê que os filhos dos crentes são salvos. Não é? Também não batizamos os nossos filhos porque entendemos que o batismo tira o pecado original, porque isso é o que acontece na Igreja Católica. O batismo na Igreja Católica é sacramental. Tira o paganismo da criança. Tira o paganismo da criança. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o batismo é um símbolo da aliança entre nós e Deus, e nós cremos que as crianças, nossos filhos, eles têm que se arrepender dos seus pecados e eles têm que nascer de novo. Eles têm que crer no Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Senão eles irão para o inferno, sim. Eles serão condenados como filho de qualquer pagão ou ímpio, pessoa que não quer saber de Deus. Às vezes as pessoas pensam que nós acreditamos que o filho do crente, ele já está salvo. Nós não acreditamos nisso. Uma vez batizado, ele se torna santo. Né? Santo, né? Ou parte da família de Deus. Nós não acreditamos nisso. A pessoa só tem uma maneira de alguém ser salvo, que é pelo arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus. E para isso, de fato, não há exceção. Só um detalhezinho que ficou para trás, só para ficar mais claro, quando eu disse agora há pouco do menino Aylan, isso. Não sabemos quando ele deliberadamente, pelo seu arbítrio, e arbítrio seria no caso da capacidade dele discernir o que é errado, o que é certo. Isso, então, tá exatamente. Bom. E aí ele optou pelo mal. Se ele fez isso, então ele vai ter que responder pelos seus pecados diante de Deus. Então tá certo. Bem, tá aí o nosso programa. Em poucas palavras, tentou responder esta pergunta também do João Lucas, nosso ouvinte aqui de Goiânia, que fez essa pergunta pelo e-mail ou WhatsApp, desculpe. Ele não disse a cidade, mas sim pelo DDD do telefone. A gente tem 62, possivelmente Goiânia, alguma cidade próxima aqui, isso. Tá bom? Vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai um mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas, como chamou a Samuel. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai um mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Você pode ouvir o nosso programa através dos podcasts e também há um site no YouTube, um canal no YouTube. E você busca lá no YouTube pelo nome do programa, Em Poucas Palavras, normalmente separado. Você vai achar todos os programas lá postados, além do Podomatic, radioipb.podomatic.com, também no site da igreja, pipg.org. Enfim, há muitas opções para você ouvir o programa. Isso aí. Queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte. E aproveitando o tema do programa, se você é casado, tem filhos, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Exatamente. E quando for velha, não se desviará dele. Que Deus te abençoe, você e sua família. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.